Então, vamos lá. Então, bem-vindos, certo? A gente vai começar a aula de hoje falando no tópico que vocês mais votaram lá no nosso grupinho, ok? O grupo do WhatsApp, ele está disponível para quem se matricula no nosso curso, certo? O nosso curso do intensivo, ele é focado na parte de isoladas em matemática e ele tem PDFs e materiais, aulas ao vivo como essa que está acontecendo nesse exato momento, certo? A gente está bem aqui online. Gravações de aula, ou seja, a aula de hoje que a gente está fazendo agora vai ser gravada. E a gente também tem alguns módulos de matemática básica e avançada. Esses módulos, eles trabalham do básico ao avançado. A gente prepara vocês que não sabem nada de matemática básica do zero para vocês que já estão avançados e só querem melhorar esse nível de evolução, tempo de fazer prova e tudo mais, certo? Lá dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que a gente vai trazer para vocês hoje? O tópico mais votado, dentre os 4 que a gente escolheu, foi o tópico de geometria, certo? Eu tinha colocado também razão e proporção e outros 2 tópicos que eu não me recordo no momento. Porém, eu acredito que seja muito bom trabalhar sempre alguns desses tópicos antes do próprio Enem com algumas questões que eles fazem. Por quê? Porque aqui a gente vai fazendo algumas resoluções de questões junto com o nosso material específico da gente, certo? E quando a gente trabalha isso, a gente traz para vocês um método de resolução para algumas questões do Enem, um método nosso mesmo, além de um nível de interpretação que pode ajudar muito vocês com relação à administração do tempo, que é uma coisa que a gente está focando para os próximos aulões. Então, vamos lá. Lembrando que todo esse aulão e outras aulas, outros módulos de outros conteúdos diferentes estão gravados lá no site do Intensivo. Para quem já é assinante do nosso plano, esse material já vai estar lá todo disponível sempre de uma maneira semanal, ok? Alguns aulões eles estão sendo planejados para serem elaborados semanalmente, mas aí a gente vai atualizando vocês com relação a isso, lá no grupinho da gente e também na plataforma, ok? Lembrando que aqui no link aqui embaixo, ele vai redirecionar vocês para o nosso site, certo? O sitezinho que para vocês fazerem a compra do nosso curso. Atualmente a gente está com um descontozinho bem legal e está pagando R$ 11,80, certo? Por mês, para vocês terem essa assinatura com todos esses materiais e tudo que eu falei aqui para vocês, tá bem? Então vamos lá. Para a gente dar início à aula de hoje, o tópico que a gente elegeu foi geometria, certo? O tópico de geometria ele é importante porque ele cai com uma frequência muito grande no Enem. E é sério, tanto quanto estatística, tanto quanto matemática básica, geometria é um dos carros-chefes do Enem. E aí a gente vai ver aqui alguns dos tópicos que mais caem, certo? Dentro da própria geometria. Beleza? Então vamos lá. Para hoje, a gente tem o seguinte. A gente vai falar um pouco sobre as divisões da geometria. A geometria, originalmente, é dividida em 3 vertentes, certo? A gente tem a geometria analítica, a geometria plana e a geometria espacial, certo? Hoje, a gente vai focar simplesmente na geometria plana e na geometria espacial. Por quê? Porque são tópicos que o Enem mais aborda. 27% das questões do Enem, anualmente, são de matemática, certo? Matemática não, perdão, de geometria. Ainda bem que está ao vivo, né? Eu posso errar, não vai precisar editar. Então, 27% dessas questões são de geometria, no âmbito de geometria, certo? Focalizadas justamente nesses 2 tópicos que eu coloquei para vocês. Geometria plana e geometria espacial, certo? Geometria analítica cai? Cai, certo? Mas a gente não vai aprofundar esse tópico hoje. A gente vai ter uma aula específica e se você quiser ver a nossa aula de geometria, é só assinar o nosso planozinho aqui no link embaixo, certo? A gente vai estar com tudo gravado bonitinho, material, questões antigas do Enem, métodos de soluções e tudo mais, certo? Então, a geometria analítica, que é o tópico que a gente não vai trabalhar hoje, ela relaciona a álgebra e a análise matemática com a geometria, certo? Então,
vocês não vão lembrar pelo enunciado, mas se eu colocar para vocês, falar, por exemplo, distância entre dois pontos, distância entre um ponto e uma reta, certo? Equação da reta, tudo isso entra em geometria analítica, ok? E ela é uma geometria que é muito importante depois que a gente estuda geometria espacial, certo? Porque a gente vai sair do nosso plano básico e vai para o espaço, certo? Então vamos lá. Seguindo o tópico, a gente vai falar de geometria plana. Geometria plana ou geometria euclidiana, que é baseada nos postulados de Euclides, um cara que viveu há muito tempo atrás e elaborou postulados que hoje são essenciais para a construção da geometria. Esse cara, ele pensou em perguntas que hoje em dia são muito óbvias para a gente, certo? Mas vamos lá. Geometria euclidiana estuda o plano e o espaço, certo? Só que de uma forma mais focada no plano, baseando-se nos postulados de Euclides. Esses postulados, eles são importantes, certo? E eu deixo um tópico legal para a pesquisa de vocês. Se vocês quiserem pesquisar quais são os postulados de Euclides, vocês vão ler e eles vão dizer, oxe, é isso, eu já sabia, tá? Então, geometria espacial é um outro tópico muito importante que cai muito no Enem, certo? Então, quando a gente for falar futuramente de projeção ortogonal, vocês vão ver que é uma questão que cai muito. Por exemplo, o Enem sempre tem, né, uma formiguinha que vai andar em cima de uma superfície e vai fazendo as trajetóriazinhas lá, certo? Aí ele pede a projeção ortogonal à vista. E geometria espacial é uma forma de a gente trabalhar essa visão, essa noção de profundidade, certo? Através do estudo da própria geometria, tá? Então, a geometria espacial realiza o estudo de figuras tridimensionais, certo? Então, tudo que tem 3 dimensões, toda figura que é considerada tridimensional, certo? É estudada pela geometria espacial. Exemplos: cones, pirâmides, esferas, cilindros, certo? Esses são os mais comuns, tá bom? E o Enem adora essas questões, tudo bem? Então, nessa área de estudo, é possível calcular o volume de um sólido geométrico. Não só o volume, como também a área da superfície lateral, dentre outros detalhes que a gente vai aprender já, tá bom? Vamos lá. Então, como é que o Enem cobra isso, tá? A gente já sabe que o Enem ele tem uma tendência muito grande de problematizar muitas coisas. E isso não é uma coisa ruim. Por quê? Porque ela exige de vocês o básico, que é interpretação e a autoadaptação para esses textos, ok? Então, minha recomendação como professor para vocês, quando forem fazer o Enem, quando forem fazer aquela bendita daquela prova, levem bastante caneta e risquem, certo? A única coisa que vocês não podem rasurar é o gabarito. De resto, podem riscar, tá bom? Vocês também não vão sair riscando aplicador e não vão sair riscando mesa, tá? Porque aí consta como agressão e vandalismo. Mas de resto, risquem todo o papel que vocês tiverem à disposição. Tudo bem? Então, a geometria é um dos temas que mais caem no Enem. 27% da prova, então, daquelas 45 questões que vão cair lá para vocês, 27% delas são questões de geometria, plana, espacial ou analítica. Tá bom? Então, isso é uma quantidade muito grande, porque é mais de 1/4 da prova de questões de geometria. Então, tudo que a gente vai ver aqui hoje e tudo que vai ter lá nos módulos para vocês vai estar mastigando isso para vocês estarem bem familiarizados e a prova ficar sopa no mel, mamão com açúcar, certo? Então, vamos lá. Vamos falar do tópico específico que é de geometria plana, tá bem? A parte de geometria plana, ela trabalha única e exclusivamente o estudo das formas geométricas que possuem apenas 2 dimensões. Então, um cara, há muito tempo lá atrás, o Euclides, ele elaborou postulados que começaram com elementos básicos da geometria. Quais são os elementos básicos da geometria? Ponto, reta, plano, certo? Então, esses 3 elementos básicos, eles nos deram suporte para a gente ter o que é a geometria euclidiana hoje em dia, certo? A nossa geometria plana, ela veio como base da geometria que a gente chama de euclidiana, tá? Então, existem muitas figuras geométricas que são planas que a gente utiliza na geometria, tá?
E, na maioria das vezes, a gente precisa aprender geometria plana, porque a base da geometria espacial é a própria geometria plana. Porque, por exemplo, para você calcular o volume de um sólido, você vai calcular o volume que é a capacidade que aquele sólido tem, certo? Mas para você calcular, por exemplo, a área lateral, você vai precisar conhecer as formas geométricas que ele trabalha, que a gente vai ver aqui agora em geometria espacial, geometria plana, perdão. E além disso, a gente também vai aprender a calcular as áreas dessas figuras. Por quê? Porque a área lateral nada mais é do que a soma de todas as áreas. Então, vai ser um tópico importante para a gente lembrar. Geometria plana é base, certo? Se você não sabe geometria plana, você não vai conseguir desenrolar nem geometria espacial, nem geometria analítica. Tá bem? Então vamos lá. Ó, figuras que possuem apenas duas dimensões: quadrado, triângulo, retângulo, trapézio. Aí a gente entra com outros tipos de quadriláteros, né? Paralelogramo, losango, beleza? Então, alguns elementos importantes na geometria, como área, volume e perímetro, são sempre destaque nas questões do Enem. Então, a área, a gente sempre trabalha como aquele espaço ocupado dentro daquela região, ok? Volume refere à capacidade de um objeto. É óbvio que você não vai colocar, por exemplo, uma quantidade, por exemplo, de líquido em cima de um objeto plano, porque ele não vai exportar, certo? Então, se você tem uma figura quadrada e ela é plana, se você colocar água nela, a água escorre, certo? Por quê? Aquela figura plana não tem capacidade, então não possui volume. E a gente vai ver esses detalhezinhos. E o perímetro, que na minha concepção é uma coisa que a galera sempre esquece, é uma coisa muito subestimada, mas o Enem adora, certo? Que é a soma de todos os lados. Então, se a sua figura é um triângulo, por exemplo, que tem todos os lados iguais, e ela quer o perímetro dela, você pode calcular somando todos aqueles ladinhos lá. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui de uma forma bem superficial, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. A gente não vai aprofundar, né? Por exemplo, fazer exemplos dessas coisas agora, porque a gente está focando na resolução de questões para o Enem. Tudo bem? Ok? Então, vamos falar de outro tópico. Aqui, para quem quiser printar, vai ser essencial para vocês, certo? Por que eu falo isso? Porque esses elementos que estão aqui aparecendo no videozinho de vocês, certo? Eles são muito cobrados no Enem. Então, ó, se a gente olhar para as figuras, eu especificamente coloquei cálculo de área, tá? Então, lá do outro lado, a figura maior, essa figurinha aqui, tá? Ela contém algumas fórmulas diárias de figuras que o Enem adora, tá? Então, triângulos, retângulos, quadrados, paralelogramos, trapézios, círculos e circunferências, que são as coisas que o Enem adora, adora, adora mesmo, ama de paixão. Ele tem uma atração para essas coisas. Então, se vocês forem parar para prestar atenção, esses cálculos de área aqui são baseados em questões já anteriores do Enem. Então, são coisas que ele já cobrou, tá? E coisas que ele eventualmente vai cobrar de novo. Então, eu sempre tenho, no final do ano, nos aulões, eu sempre faço uma aposta de questões que vão cair. No ano passado eu acertei 2, tá? Então, tudo bem, 2 de 45, mas já garanti 2 questões para a galera que estava estudando comigo. Então, sempre o Enem tem uma mania de repetir essas questões, trabalhando exatamente o mesmo conceito, óbvio, com números e de uma forma um pouquinho diferente. Mas ainda assim, o conteúdo da questão, o assunto que a gente vai trabalhar é o mesmo. Então, vamos lá. Quais são os tópicos que a gente tem para trabalhar aqui? A gente tem cálculo de área de um triângulo, certo? Aqui a gente tem um triângulo que é nitidamente retângulo, tá? Mas a gente não vai focar nessa parte de triângulo retângulo agora, a gente vai deixar para um tópico de trigonometria lá para frente, certo? Quando vocês estiverem um pouco mais avançados, ok? Então, para calcular a área de um triângulo, tá aqui, base vezes altura, tá?
Porque a fórmula de um triângulo é base vezes altura sobre 2 e a de um retângulo é base vezes altura. Vejam só, sempre que a gente tiver um triângulo, uma fórmula triangular, uma figura triangular, a gente vai associar ela, por exemplo, à metade de um retângulo, de um quadrado, ok? Então, se vocês olharem para essa figura de baixo aqui, ó, se eu dividir essa figura no meio, eu vou ter o que a gente chama de partição, certo? Então, eu estou partindo essa figura, tá? E eu estou dividindo ela em dois triângulos. Eu sei que não está muito, né, alinhadinho aqui, mas já dá para vocês entenderem que se eu tenho essa linha vermelha cortando a minha figura, eu tenho esse triângulo aqui, que é o triângulo 1, e vou ter esse triângulo aqui, que é o triângulo 2, certo? Percebam que eu peguei a minha figura, o meu retângulo, e dividi ele no meio. Quando eu divido ele no meio, consequentemente, eu divido ele por 2, certo? Então, sempre que eu divido essa coisinha por 2, eu divido ele na metade. Então, sempre que você estiver calculando a área do retângulo, você pode lembrar que você pode dividir ele em dois triângulos. E sempre que você estiver calculando a área de um triângulo, você pode fazer a mesma associação de uma forma contrária. Tudo bem? Então, ó, aqui a gente tem outros exemplos de figuras planas que utilizam fórmulas bem interessantes, tá? Ó, por exemplo, quadrado. Se você sabe que você tem um quadrado, a fórmula para calcular a área do quadrado é lado ao quadrado. Mas muita gente associa a base vezes a altura. Só que um quadrado não possui base e não possui altura. Por quê? Todas as dimensões dele, todos os lados, são iguais. Cientes disso, a gente pode fazer uma relação, mas dá para associar assim com base vezes altura. Então, se você não quiser decorar uma fórmula mais, base vezes altura para quadrado também serve. Vale lembrar que base e altura no quadrado são iguais. Ok? Então, vamos lá. Outro quadrilátero que é muito importante e cai sempre no Enem. Mas ele não cai sempre de uma forma muito direta, tá? Ele vai cair de uma formazinha bem específica para vocês trabalharem. Por exemplo, o trapézio. Esse cara, certo? É o que a gente chama de quadrilátero também. Certo? Ele é um quadrilátero, polígono de 4 lados. Só que, diferentemente dos paralelogramas, ele possui dois lados paralelos, que são opostos, que no caso aqui é o lado que mede Bzinho e o lado que mede Bzão, que não são as bases maior e menor. E os outros dois lados que eu vou aqui chamar de A e C, minúsculo, tá? Que são não paralelos, ok? Então significa que esses lados em algum momento eles vão continuar prosseguindo e vão se cruzar, ok? Ciente disso, basta vocês lembrarem que para a gente calcular a área de um paralelogramo, a gente só precisa fazer o quê? Somar as duas bases, ou seja, a base maior e a base menor, multiplicar essa soma pela altura e depois dividir isso por 2. E você vai ter todo esse espaço aqui dentro, essa região que a gente chama de área. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Se tiver, podem falar, tá? Então, aqui em cima eu coloquei para vocês de uma forma mais detalhadinha como é que a gente pode calcular a área dessas figuras. O Enem tem um gosto muito grande de trabalhar com esse terceiro caso aqui, o caso de exclusão. Tá? O caso de partição é comum? É, mas o caso de exclusão é um dos casos favoritos do Enem, porque ele pode dar para você a área de duas coisas, mas aí ele pode estar querendo uma área de uma outra coisa que seja relacionada com isso. Por exemplo, como é que o Enem cobraria esse caso de exclusão que está aí na tela de vocês? Se vocês observarem direitinho, a gente tem um círculo inscrito dentro de um quadrado, certo? Então quer dizer que o círculo está dentro do quadrado, ok? Sabendo disso, para eu calcular essa área em amarelo que está aparecendo aqui para vocês, eu precisaria do quê? Precisaria única e exclusivamente das duas áreas dessas duas figuras. Por quê? Pensem comigo. Se eu tenho o meu círculo totalmente interno ao meu quadrado, não tem nenhuma pontinha dele que está fora, certo? E eu tenho o meu quadrado que tem, além do círculo, essas partezinhas que são
distantes, né? Ó, essa parte que tá fora, essa parte que tá fora, essa parte que tá fora e essa parte que tá fora, certo? Basta que eu faça o quê? Para descobrir a soma das áreas em amarelo, eu preciso subtrair. Tá aqui a relação, ó, bem aqui embaixo para vocês. Se eu fizer a diferença entre a área do quadrado e a área do círculo, da circunferência, certo? Vai sobrar única e exclusivamente aqueles pedacinhos amarelos ali. Então, aquela área que sobra vai ser justamente a área que vocês estão procurando, tá? Ok? Então, outro caso que o Enem gosta bastante é esse caso de partição. Quando você tem uma figura que você não sabe calcular a área de uma forma direta, mas que você pode dividir ele em figuras que você conhece. Então, você pode dividir uma figura, por exemplo, essa, que está aparecendo aí para vocês, foi dividida em um quadrado e um retângulo. E, ora, vocês sabem como calcular a área de um quadrado e a área de um retângulo. Certo? Ok? E outra coisa que também o Enem adora são esse caso aqui. São esses casos que utilizam essas retinhas aí, né? Retas paralelas cortadas por transversais. Essa figura, ela é baseada no teorema de um cara que é quase tão antigo quanto Euclides, certo? Então, esse cara é chamado Tales. Como é que o Enem pode cobrar o teorema de Tales no Enem para vocês? Ele pode cobrar como, por exemplo, uma relação entre ruas, né? Que é uma coisa muito comum. Ele vai ter lá uma rua X, uma rua Y, outras ruas paralelas e vai dizer para vocês, ó, se a distância daqui para aqui é isso e a distância daqui para aqui é isso, você pode construir essa relação que está aqui no Teorema de Tales, ó, que ele monta algumas razões, ele monta duas razões e constrói uma proporção entre elas, certo? Então, a gente, quando estiver trabalhando em geometria, vai pegar no contexto do Teorema de Tales e trabalhar com ele bem bonitinho, tá bem? Ok? Então, vamos lá. Agora a gente entra no tópico de geometria espacial. Quando a gente fala de geometria espacial, a gente fala justamente desse estudo das formas geométricas que possuem três dimensões. O Enem adora colocar isso nas suas provas. E vale lembrar que quando ele trabalha isso, ele faz uma problemática muito grande, coisa que a gente vai ver aqui já já, quando a gente começar a resolver as questões, certo? Então, ele sempre traz uma problemática enorme, para quando chegar na hora ele for ver e for dizer, realmente é uma coisa que é muito fácil, uma coisa que eu já trabalhei, mas que ela estava camufladinha ali naquele texto todo que o Enem adora colocar. Tudo bem? Então, ó, a geometria espacial estuda formas que possuem três dimensões: altura, largura e comprimento, tá? Então, prismas, cubos, pirâmides, cilindros, cones e esferas, certo? Eles vão ser o carro-chefe do Enem. O Enem sempre coloca uma questão de uma dessas coisinhas. Pode colocar mais de uma? Pode, porque como vocês sabem, 27% da prova do Enem, ela é do tópico de geometria. Então ela pode cair uma de geometria plana, uma de geometria analítica, uma de geometria espacial, duas de geometria espacial, ou ele pode fazer uma correlação entre essas duas geometrias, esses três tópicos de geometria, certo? Então, se vocês forem olhar direitinho, eu vou colocar aqui para vocês agora como é que a gente calcula a fórmula, tanto a área lateral, a fórmula da área lateral, e do volume dessas figuras espaciais, tá? Então, se a gente for olhar direitinho, a gente tem o prisma, certo? Que pode ser dividido aí nesses dois tópicos, mas a gente também teria prismas que não são tão organizadinhos e bonitinhos aí, mas quando a gente for aprofundar geometria espacial, no nosso módulo de geometria espacial, a aula de geometria espacial vai estar lá bonitinha para vocês, a gente vai estar detalhando tudo isso, certo? Então, vamos lá. A área lateral, né, de um prisma, eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês estavam estudando lá no fundamentalzinho, o professor deve ter falado para vocês sobre planificação, né? Quem nunca cortou aquele cubo lá e montou ele, né, com cola, né? Aquele materialzinho. Então, o cubo, como ele aparece naquela forma para vocês, que geralmente é uma forma de uma cruz, né? Ele é a forma planificada de um sólido geométrico, que é o que está aparecendo aí para vocês. Se vocês forem parar para pensar, a gente pode planificar essas figuras sempre, tá? E essa planificação pode ajudar vocês. Por quê? O Enem, vez ou outra,
cobra uma questão de planificação. Então, por experiência própria, no Enem, depois do último Enem que eu fiz, teve uma questão de planificação e teve gente me contando histórias dizendo: tinha uma questão que era para montar um cubo, mas eu não sabia lá muito a noção de planificação. O que foi que a pessoa fez? Ela cortou o cubo da prova. Ela arrancou mesmo, ela deu um jeito de rasgar para poder planificar. E depois que ela planificou, ela conseguiu responder. Então, o objetivo de treinar a sua noção espacial, na parte de geometria espacial, ajuda muito você nisso. Por quê? Para você não ter que estar passando por essas situações na hora da prova, certo? Então, você precisa ter uma noção espacial legal para você trabalhar com essa parte de geometria. Tudo bem? Então, a parte de prismas trabalha com paralelepípedo e o cubo, tá? Então, para calcular o volume dessas coisas, que é a capacidade, vamos supor que eu quero colocar um líquido aqui dentro, certo? Eu quero encher uma cisterna com água, eu vou colocar água aqui dentro, certo? Então, para eu encher essa parada d'água, eu precisaria conhecer a capacidade dela, certo? E como é que eu posso conhecer a capacidade dessa coisa? Basta eu fazer uma relação entre a área da base e a altura desse sólido geométrico, tá bem? Então, para eu calcular o volume desse paralelepípedo, eu vou precisar calcular a área da base. Esse paralelepípedo aqui, ele tem uma base quadrada. Então, se ele tem uma base quadrada, basta que eu calcule a área do quadrado e depois multiplique pela altura desse carro, certo? Para o cubo, as coisas são diferentes, certo? Esse ladinho aqui, ó, esse tracinho, é o que a gente chama de aresta, certo? E para a gente calcular o volume de um cubo, basta que a gente pegue a aresta, ou seja, pegue o lado, né? E eleve ele ao cubo. Ou seja, para a gente calcular o volume de um cubo, basta que a gente faça lado vezes lado vezes lado. Ok? Então, por quê? E se vocês pararem para pensar direitinho, é uma relação que já está aqui para vocês, ó. A área da base vezes a altura. Essa área da base, a área da base de um cubo é um quadrado. Só que a altura, se vocês forem olhar aqui, ó, também é ao lado desse quadrado. Sabendo disso, basta que eu faça lado vezes lado vezes lado. Ok? E aí eu vou determinar a capacidade desse cubo. Tudo bem? Quanto de água eu posso colocar aqui dentro? Quanto de água eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, tá? Tudo bem? Então, ó, outra coisa que o Enem gosta muito, pirâmides, certo? Pirâmide, tronco de pirâmide, coisa que a gente também vai aprofundar direitinho isso. Cone, tronco de cone, são questões que o Enem adora colocar lá para vocês, certo? E aí ele faz toda uma problemática, claro, que a gente vai estar treinando vocês aí para interpretar e responder com a maior facilidade do mundo. Tá bom? Então vamos lá. Pirâmides. A gente tem pirâmide quadrangular, pirâmide tetraedro e a pirâmide hexagonal, certo? O tetraedro é uma pirâmide que tem base triangular. Uma pirâmide quadrangular tem uma base que é um quadrilátero, certo? E uma pirâmide hexagonal, ela tem um hexágono na sua base. Então, para a gente calcular a área lateral, a gente vai ter a área da base vezes a área lateral. Se vocês olharem direitinho, a base ela varia, né? Então pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono. Então a gente tem que lembrar como calcular essas áreas, certo? Sabendo disso, a gente pode pegar essa área da base e multiplicar pela área lateral. A área lateral, por exemplo, de uma pirâmide quadrangular, são esses 1, 2, 3, 4 triângulos que vão aparecer aqui para vocês, certo? Então, se você sabe calcular a área de um quadrado ou de um quadrilátero qualquer e a área de um triângulo, você consegue calcular a área lateral de uma pirâmide, tudo bem? O volume é muito tranquilo. Para vocês calcularem o volume de uma pirâmide, é só vocês calcularem 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vocês vão calcular o volume de uma forma normal, como se fosse um prisma, de uma forma geral, e vão dividir esse volume que vocês vão calcular por 3, certo? E existe uma justificativa para isso, tá bom? E aí? O cilindro. Se vocês olharem direitinho, o cilindro, certo? Ele tem uma base que é um círculo,
tá? Então, para vocês calcularem a área desse... Tá, que você já tem um tempo, desculpa, gente. Então, é o sono, domingo de manhã, né? 10h40, tamo aí na atividade, como dizia Charles Brown Jr. Então, vamos embora. Então, para o cilindro, para a gente calcular a área total do cilindro, a gente vai fazer 2 vezes a área da base. Porque se vocês pararem para pensar, o cilindro é uma lata, certo? E essa lata ela tem que ter 2 circunferências, tanto em cima quanto embaixo, iguais, idênticas, tá? Então, eu estou falando de uma latinha de refrigerante, que tem um propósito totalmente diferente, certo? Eu estou falando, por exemplo, de uma lata de milho, de uma lata de Pringles, sei lá, aquela batatinha, né, que não tá patrocinando a gente, eu também não podia estar falando do nome da marca especificamente, né? Mas aí, o meu editor tá aqui, depois ele me salva. Isso pra galera gravada, a galera do ao vivo captou, né? Enfim, vamos embora. Para vocês calcularem a área total disso, vocês vão precisar calcular a área da base, que são 2 bases iguais, e a área lateral, que é justamente essa como é que eu poderia dizer? Se a gente for planificar esse cilindro, ele vai ser um retângulo, certo? Então, eu vou passar um corte aqui no meio, certo? Se eu cortar isso e abrir, vai ser como se eu estivesse abrindo uma cartolina. E aí, quando vocês abrem uma cartolina, vocês já sabem, né? Vocês têm um plano, que é o plano retangular. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. A nossa próxima figura é o cone. Pessoal, o cone, ele é uma das figuras favoritas do Enem, porque ele pode colocar isso como várias situações. Ele pode colocar como se fosse uma situação no trânsito, ele pode colocar como se fosse uma situação de uma forma mais genérica, ele pode colocar como se fosse, por exemplo, como foi em uma questão anterior, uma casquinha de sorvete, certo? Então, o Enem, ele tem dessas. Então, vocês têm que estar adaptados para isso. E a gente está aqui para preparar vocês para o pior que o Enem tem para oferecer, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a área do cone? A área do cone tem um detalhe. Se vocês fizerem que nem a gente fez no cilindro, quando vocês abrirem, né, o cone como se fosse uma cartolina lá, ele não vai ser uma figura plana normal que a gente conhece, tá? Ele vai ser uma outra coisa que a gente conhece como setor circular, tá? E aí, se vocês forem parar para pensar direitinho, pensem no círculo e pensem que você passou um corte específico no círculo, tá? Como se você estivesse pegando um ângulo lá. E aí, esse ângulo vai ser o que a gente chama de setor circular. Então, a gente vai precisar lembrar de ângulo para lembrar dessa partezinha do cone, ok? E a gente também vai precisar calcular a área da base, né? Como sempre. A área da base de um cone, ora, é um círculo. Então, não tem problema nenhum, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, o que eu quero que vocês se liguem é o seguinte, é que se a gente for puxar aqui, ó, a área total do cone, a gente vai fazer o quê? A área da base mais a área lateral, tá? E aí, para calcular essa área total, a gente vai fazer πr, que é justamente aqui a relação com a nossa base circular, vezes a geratriz mais o raio. Ora, por quê? Vejam só, para a gente calcular essa partezinha do cone, a gente vai precisar de uma reta que a gente chama de reta geratriz, tá? E essa reta geratriz, ela vai dividir aquele cone como se a gente estivesse passando esse corte aqui lá no cone, vai ser a nossa geratriz, tudo bem? Então, como é que a gente acha essa geratriz? A gente vai fazer uma relação, construir um triângulo ali dentro, um triângulo retângulo, que consequentemente vai aparecer para a gente, certo? Tudo isso vai estar detalhadinho lá nas nossas aulas modulares, ok? Então, para a gente calcular o volume de um cone, mesma ideia do volume do cilindro. A área da base vezes a altura, porém a gente vai dividir por 3, ok? Então, a área da base é o nosso círculo, a nossa circunferência. A altura é daqui do centro do nosso cone, né, até aqui em cima, até a ponta, o ponto mais alto, ponto mais distante. E aí, para a gente calcular, a gente sempre vai fazer essa relação, né? 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então, basta vocês estarem anotando essas formulazinhas aí, certo? E sempre procurarem fazer questões que envolvem esses tópicos. Então, faz uma questão dessa 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Garanto a você que quando chegar no Enem, você não vai ter problema nenhum com isso, tá? Essa fórmula ela não vai precisar ser decorada. Ela vai ser praticada e essa prática vai levar você à idealização disso, tá?
Tem gente que consegue resolver sem uso de fórmula, mas é uma galera que já pratica tem tempo, que tem uma dedicação específica para isso, certo? E, para fechar, a gente tem a esfera. O volume da esfera, ele é dado para a gente de uma forma muito simples. A gente vai, lembrem disso, 4/3 de πr ao cubo, tá? Para a gente calcular a área total dessa esfera, a gente vai fazer 4πr ao quadrado, ok? Por causa de uma relação entre essas circunferências. Mas vamos lá. Tudo isso a gente está detalhando aqui, está falando só de uma maneira bem breve. É óbvio que eu não vou fazer uma aula geral aqui com vocês. Esse aulão tem foco total numa revisãozinha básica para vocês. Coisas que vocês já viram ou devem ter visto ou estão vendo, certo? Para quem for ensino médio e estiver concluindo. E vocês precisam sacar essas coisas, certo? Porque quando chegar na hora da prova, se vocês não souberem e o concorrente souber, você fica para trás, tá bom? Então, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai para a minha parte favorita, resolução de questões, tá? Então, essas questões, elas são questões anteriores do Enem, certo? De provas recentes, tanto a provas agora mais frescas, quanto provas mais antigas, tá? Por quê? Porque é sempre bom estar trabalhando essas ideias, ok? Então vamos lá, vamos ler comigo. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, tá? Faltou substituídas ali. Mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km. Então, ó, para quem lembra como é que a gente calcula a área da circunferência, é πr ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui é uma multiplicação, claro. Preciso que vocês lembrem desse detalhezinho, tá? Então, pessoal, ele está dizendo que as antenas que serão substituídas são círculos de raios de 2 km. Então, vamos lá. Vamos lembrar o que é raio. Lembrem que toda circunferência tem um centro, né? Então, eu marquei aqui o centro dessa e sei que o raio é a distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência. Tá bem? Beleza? Então, o raio é justamente a distância do centro a um ponto da circunferência. Tudo bem? Lembrem disso. Porque esse raio é muito importante. Ok? Então, vê só. Ele quer o quê? Ele está falando as circunferências se tangenciam no ponto O. O que é tangenciar? Tangenciar é se tocar. Elas se encontram aqui nesse ponto, ó, que eu estou reforçando aqui de azul no meio. E esse ponto, ele é o único ponto de encontro dessas circunferências aí. Elas se encontram nesse ponto e só, tá? Elas não se interceptam em outro ponto e elas não se... Como é que eu posso dizer? Elas não se... a interseção delas, ela é totalmente nesse ponto. Elas não... Como é que eu posso dizer? Entram uma dentro da outra, né? Elas não passam uma por dentro da outra. A interseção delas não é maior que um ponto. Tá bom? Então, se vocês forem parar para prestar atenção, a questão já deu tudo que a gente precisa quando ela disse que isso aqui vale 2 km. Tá? Sabendo que isso vale 2 km, vamos lá. O ponto O indica a posição do centro da nova antena. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Então, massa, ó, além do ponto O de tangência, a gente tem outra tangência aqui fora e tem outra tangência aqui fora. O que significa que agora vocês mataram a questão. Por quê? Vocês vão precisar saber o quê? A área dessas duas circunferências e a área da circunferência maior. Porque o que ele vai perguntar na questão? Ó? Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada. Então, ele quer saber o quê? Ó, ele quer saber essa área aqui, ó. Certo? O quanto ela aumentou. Então, a gente tem esses círculos, essas circunferências menores, essas antenas menores. E para a gente trabalhar com elas vai ser muito simples. Primeiro, vamos lá. Para a gente calcular a área dessas duas antenas aqui de dentro, vocês concordam que se todas as duas têm raio 2, então quando eu descobrir a área de uma,
consequentemente eu descubro a área de outra, certo? Sabendo disso, basta que eu venha aqui, ó, para eu calcular a área dessas minhas duas circunferências, eu vou dobrar a área de uma. Então, para descobrir a área dessa área de cobertura da antena 1, basta que eu faça o quê? Multiplique π por 2 ao quadrado. Ou seja, a área dessa antena 1 é 2 ao quadrado π, que é 4π. Certo? Cientes disso, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa descobrir a área de cobertura dessa antena 2. Ora, se a área da antena 1 é 4π e a área da antena 2 ela tem o mesmo raio, então a área dela é igual, né? Então eu sei que de área total eu tenho 8π. Ok? Agora, o que faltou observar foi o seguinte. Se vocês forem parar para pensar, aqui, ó, eu vou colocar o centro dessa circunferência. Aqui. Ele diz que O é centro da nossa circunferência maior. Sabendo disso, esse cara aqui, ó, que eu coloquei em azul para vocês, que mede 4, que é o diâmetro da nossa circunferência menor, é o raio da nossa circunferência maior. Então, para a gente calcular a área desse carinha grandão, a gente precisa fazer o quê? Descobrir a área dele utilizando 4 como raio dele, certo? Ciente disso, eu sei que a área da maior, vou botar o M de maior, certo? É 4 ao quadrado π, certo? Ou seja, a área da circunferência maior vale 16π. Tudo bem? Isso aqui, ó, lembrem que esse aqui que eu vou colocar em vermelho agora é a soma das áreas das duas circunferências menores. E esse cara que eu vou colocar de preto é a circunferência maior, tá? O que ele quer saber? Ele quer saber quanto a medida da área foi ampliada. Olha, quanto aumentou? De 8 para 16, a gente aumentou 8π, que é justamente a nossa resposta. Gabarito, letra A, certo? Então, percebam que a questão, a gente pode dizer que dobrou, né, de certa forma, a área atingida pela antena, mas aí a questão, ela não exigiu de vocês um QI de 1 milhão, certo? Se você tivesse um pouquinho de paciência e lembrasse que as fórmulas de área, de circunferência, exigem somente o raio, quando ele não dá o valor de π, a gente não muda, a gente não coloca lá, π é 3,14, faz uma conta, vai dar errado. Não. Se ele quiser que você mude π, considere π como um número, ele vai dizer lá para você, ó, considere π igual a tanto, π igual a 3, π igual a 3,14, certo? Então, geralmente, se na questão ela não fala o valor de π, você não substitui, ok? Beleza? Então vamos lá. Nessa daqui, para a galera que está gravado, eu acho que vocês não vão conseguir ver direitinho, mas vamos lá. Eu vou dar uma manipulada aqui rapidão para eu poder ajustar para vocês. Eu vou puxar isso aqui mais para o canto possível, certo? Vou deixar as alternativas aqui no cantinho e vou puxar isso aqui para cá. Então vai ficar bem apertado, mas eu acho que vai dar legal para a gente trabalhar. Ainda não, agora vamos ajustar minha câmera. Deixa eu vir aqui. Apareceu eu aí para vocês. Vou me transicionar, vou me encolher um pouquinho de nada. Vou ausentar vocês da minha beleza por 5 minutinhos, tá? Que é só o tempo que a gente resolve essa questão. Então vamos lá. Vê só. Já tá aí para vocês bonitinho? Tudo ok? Massa. Vê só. Questão 2. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, tá? Utilizando concreto usinado. Conforme as dimensões do projeto dadas na figura, o concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. Qual é a menor quantidade de caminhões utilizando as suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então aqui as respostinhas estão bem bonitinhas, né? 10 caminhões com capacidade de 10, 5 caminhões com capacidade de 10, enfim, a gente vai ver
bonitinho aqui como é que a gente faz. Primeiro, se vocês olhassem para essa questão agora, vocês me diriam que é uma questão de área ou de volume? Pensem aí um pouquinho. Coloquem aí para mim, no chat, para eu ver. E aí? Área, volume, área. A área, né? Parece ser uma questão de área. É. Só que pecam quando dizem que é uma questão de área. Essa é uma questão de volume, certo? E por que é uma questão de volume? Pensem comigo. Ele falou que aqui a gente tem uma figura plana. Tá aparecendo aí na telinha para vocês uma figura plana, certo? Mas ele falou que ele vai preencher, cobrir isso de concreto. Se ele vai cobrir isso de concreto, eu vou precisar considerar uma outra dimensão. Que é, por exemplo, aqui é a minha figura plana e aqui é o que eu vou utilizar para preencher de concreto. Vamos colocar que aqui é 5 centímetros. E que eu acertei no tamanho, assim, sem régua, sem nada, no olhômetro. Tá? Então ele vai precisar preencher até isso aqui. Então a gente vai precisar calcular volume. E qual foi a outra dica que a questão deu pra gente que a gente ia calcular volume? É que as informações que a gente tem aqui estão em metros cúbicos. E metros cúbicos, senhoras e senhores, são o nosso maior alarmante de que estamos trabalhando com volume e não com área, certo? Mas óbvio, a gente vai precisar calcular a área desse cara. Por quê? Porque a gente precisa da área da base para calcular o volume, né? A gente sempre utilizou e era um fator que era determinante quando a gente estava vendo isso nas revisões, tá? Vamos lá. Ó, ele quer saber qual é a menor quantidade de caminhões e os caminhões têm essas capacidades aí, tá? A gente vai precisar descobrir qual é a capacidade total que cabe em cima dessa laje, né? Então, aqui é outra questão que a gente vai usar a partição. Se vocês forem olhar direitinho, aqui a gente tem uma figura que a gente não sabe nitidamente como calcular a área. Eu mesmo não sei como calcular a área disso sem dividir em figura que eu conheço, não. Eu não sei vocês. Mas não tem nenhum base vezes altura sobre 2 ao cubo, ao quadrado. Não tem nada disso que vá aparecer lá para mim na listinha geral de fórmulas de figuras planas. Isso é uma figura plana, tá nítido. Mas eu não sei como calcular a área disso com ele inteiro assim. Mas se eu pegar aqui, ó, esse pontinho e dividir, eu fiquei aqui com um quadrado. Se eu pegar aqui, ó, e dividir, eu fiquei com 2 retângulos, não é? Então, ó, eu só quero agora que vocês percebam que nossa relação está totalmente construída. Sabendo disso, para eu calcular a área total dessa figura, basta que eu calcule a área de 1, a área de 2 e a área de 3. Tá? Que nem eu coloquei aí para vocês. Como é que a gente vai calcular essas áreas? Ora, agora são figuras que eu já conheço. A primeira figura, figura 1, é um quadrado. Todo mundo concorda que é um quadrado? Por que é um quadrado? Porque vejam só, daqui até aqui, onde eu estou marcando, essa figura mede 5 de altura, né? Daqui até aqui, ela mede 2 e daqui para cima ela mede 1. Então, se eu somar 5 mais 2 mais 1, eu tenho 8. Ou seja, eu tenho 8 aqui em cima e vou ter 8 aqui na minha lateral. Então, consequentemente, minha figura é um quadrado porque ela tem lados iguais. Ok? Sabendo disso, para eu fazer o cálculo dessa área, basta eu pegar a área desse cara aqui, a área de 1, e pegar o meu lado e elevar ao quadrado. Então, meu lado vale 8. 8 ao quadrado dá 64, certo? Vou consertar esse 6 aqui, beleza? Esse 64, ele é a área da nossa figura 1, ok? Cientes disso, vamos para a figura 2. A figura 2 tem 3 aqui em cima, né? 3 de base, eu poderia considerar que aqui embaixo também vale 3, né? E aqui de altura, ela tem 5 mais 2, que dá 7, porque ela acaba aqui, né? Então, eu vou fazer base vezes altura. Então, a área desse cara, vou colocar o igual aqui para baixo, vale o quê? 7 vezes 3, que dá 21 metros quadrados, ok? A mesma coisa para o próximo, o outro é um retângulo, só que menor. Então, consequentemente, eu tenho 5 de altura, 3 de base, então base vezes altura, 3 vezes 5, 15.
tá? Então eu vou circular de preto aqui para vocês as áreas dessas figuras que a gente achou, tá? Para a gente achar a área total, basta somar esses valorizinhos. 64 mais 21 mais 15. Tá bom? Então, 64 mais 21 mais 15 vai dar aqui 60 mais 20, 80, mais 10, 90, 90 mais 10, 100. Não é isso? 60, 70, 80, 90, 100. Então eu tenho 100 metros quadrados. Essa é a área da minha base. Ok? Para eu calcular o volume que eu vou precisar, basta que eu faça isso vezes quanto? E aí? Vezes quanto? E aí? Vezes 5 centímetros, que está aqui na questão para vocês, certo? Esses 5 centímetros ele é a espessura, tá bom? Então, se vocês olharem direitinho, o que acontece? Para vocês calcularem o volume dessa coisa, se vocês forem olhar aqui, ó, 5 está em centímetro. Então, é importante vocês lembrarem da transformação de unidade de medida. Eu estou trabalhando com metros, então eu não posso trabalhar com esse cara em centímetros, certo? Mas para eu transformar de metro de centímetro para metro, basta eu fazer o quê? Vamos lá, vamos colocar aqui a tabelinha, ó. Metro, aqui embaixo. Depois do metro vem o decímetro. E depois do decímetro vem o centímetro, tá? Então, sabendo disso, basta que eu transforme, né? Eu tenho a minha vírgula no 5, eu vou andar com ela uma, duas casas para trás. Então, basta eu multiplicar esse cara aqui por 0,05 metros. Tá bom? Que hora? Consequentemente, vai dar o quê? Vou andar com essa vírgula, corta zero, anda vírgula. Eu vou ter que isso vale 5 metros cúbicos. Então, o volume que vai caber lá é de 5 metros cúbicos. Para eu saber disso, agora eu vou olhar quantos caminhões eu posso colocar para encher a minha garrafinha, minha lajezinha, né? Então, ó, 10 caminhões com capacidade de 10, não, isso daria 100 metros cúbicos, né? 5 caminhões com capacidade de 10, isso daria 50 metros cúbicos, já é muito. Um caminhão com capacidade de 5? Sim, que é só exatamente do que a gente precisa, nosso gabarito, letra C. Tudo bem? Beleza? Então, percebam que não tinha nada de muito novo, muito gritante. A gente fez área de quadrado, área de retângulo, transformação de unidades e multiplicações. Então, a gente usou matemática básica, geometria e transformação de unidades. Lembrem, a gente tem que revisar unidades de medida. O Enem adora brincar com isso. Ele coloca lá uma coisa em centímetro cúbico, depois quer que você transforme para quilômetro e depois quer que você transforme de novo. Então, você tem que saber trabalhar com essas transformações, ok? Então, vamos lá. Mais um, né? Agora eu acho que eu já posso aumentar a minha câmera. Estou muito ausente aqui para vocês, estão me sentindo muito pequeno. Me encolhi para caber aqui. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Enem 2021. Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de retângulo que geram 5 megawatts por hora por metro quadrado. Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar no mínimo 150 megawatts-hora de energia solar. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura dos seus painéis solares é de... Então, vamos lá. Ó, essa questãozinha, ela tem uma relação já, né? Ele fala que os painéis já têm o formato de retângulo, já está aqui bonitinho para vocês, certo? Essa informação está na questão. E cada metro quadrado gera 5 megawatts-hora, tá? Então, vamos supor que eu vou ter o meu painel aqui, bonitinho, tá? E esse painel, ele tem 3 por 6, né? Então, eu vou colocar aqui 3 por 6, 3 metros de comprimento, 6 metros de largura. Então, 3 de largura, 6 de comprimento, né? Enfim, vamos lá. O selo verde é obtido se cada painel gerar 150 megawatts-hora. Então, a gente vai precisar de quanto? A gente tem que saber quantos metros quadrados a gente vai precisar, ok? Vamos lá. Vamos ver quanto um painel desse que ele construiu gera. Basta que a gente se ligue aqui, ó, que eu vou ter 3 vezes 6, que é base vezes altura. Então, a área
desse painel solar é 3 vezes 6, que dá 18 metros quadrados, tá? Então, eu sei que a empresa, o painel, ele vai gerar 5 kWh por metro quadrado. Se eu tenho 18 metros quadrados, para eu saber quantos kWh ele vai gerar, basta que eu multiplique o meu metro quadrado, que é 18, por quanto ele gera por metro quadrado. Se um metro quadrado gera 5, 18 vão gerar quanto, né? Então, basta eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Ora, 18 vezes 5 dá 90 kWh. Ele quer chegar em 150 para obter o selo verde, certo? Só que ele quer alterar apenas a largura, tudo bem? Então, para eu saber disso daí, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, né? O último passo que a gente fez foi multiplicar o nosso quilowatt-hora pelo tamanho da nossa placa, certo? Então, se ele quer que a gente zere 150 kWh, basta que eu divida isso daqui para 5, né? Isso vai me dar 30. Então, ele quer saber o quê? Essa relaçãozinha, né? Ele vai alterar somente quem? Somente a largura, certo? Se a largura vale 3 originalmente, o comprimento não vai ser alterado. Então, se eu dividir 30 para 6 aqui, eu vou ter 5 de largura nova. Então, sabendo que minha largura nova agora vale 5, ele quer saber o número que a empresa deve aumentar. Ora, valia 3. De 3 para 5, 2. Nosso gabarito, letra A, certo? Então, percebam que eu estou construindo uma relação sempre daquela ideia de operação inversa que eu falei para vocês. Eu construí um raciocínio, que está aqui, e depois eu fui só fazendo as operações inversas. É uma questão que exige meramente divisão. Divisão. Multiplicação e divisão. Foi só o que a gente fez. Mas para isso você precisa construir uma relação, entender que quilowatt-hora tem essa relação, né, de quilowatt-hora por metro quadrado. Enfim, vamos lá? É só interpretar direitinho e ler com cuidado. Percebam que eu estou sempre riscando aqui as informações importantes, tá? Eu não estou riscando tanto porque eu ainda estou me acostumando com a mesa digitalizadora. Mas na prova, nossa, minha prova fica uma nojeira, vocês têm que ver. Eu risco muito, muito mesmo. Então, eu acho que essa é a última questão do dia, né? E a gente tá batendo justamente o tempo certinho e 1 hora, beleza? Então, vê só. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água, ok? Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área da base. 3 metros quadrados de área da base. Então, basta a gente se ligar que a área da base, que é importante para o cálculo de volume, já apareceu para a gente. Já apareceu clarissimamente. A questão já disse isso para a gente. Inclusive, essa questão eu não coloquei aqui, ela é Enem 2023. Tá? Então, ó, a área da base já apareceu, então já está claro que a gente vai trabalhar com volume, tá? Porque aqui, ó, outra coisa que ele está dizendo pra gente na tabela é o nível da água, tá? Então, vamos lá, ó. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. Então, a vazão da água era constante, ela não se alterava, certo? O seu proprietário, vou até porque ele falou constante aqui, o seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Então, tá aqui o quadro pra gente bonitinho, tá? E aí ele está perguntando qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna. Então, vê só. Ele catalogou esse horário aqui, ó, se vocês forem prestar atenção, sempre num intervalo de tempo variado. Então, ó, de 6 para 8, 2 horas, de 8 para 12, 4 horas, de 12 para 15, 3 horas. Então, ó, variou bastante, né? Se a vazão foi constante, a gente tem que saber justamente essa relação de aumento, né? Então, vamos lá. A gente chegou em 3,2, mas a gente chegou em 3,2 depois de um tempo. O que a gente precisa se ligar agora? Ó, aumentou esse nível da água,
de 0,5 para 1,1 em 2 horas, não é isso? Então, ó, eu vou fazer uma relação para ver quanto foi que aumentou em 2 horas. 1,1 menos 0,5 me dá 0,6. Isso aqui foi o que aumentou no intervalo de 2 horas, certo? Ele quer a vazão em metro cúbico por hora, por 1 hora, e não por mais de 1 hora, certo? Então, se a gente for olhar, ele já disse quanto valia a área da base e a gente sabe qual foi o volume no intervalo de tempo. Então, o que a gente precisa saber? A gente não sabe a altura dessa piscina, não é? Então, se a gente tem a área da base, então a gente sabe que para multiplicar a área da base, pela altura, a gente vai ter o volume dessa coisinha, tá bem? Então, cientes disso, toda a informação para a gente já está na tabela. Já está tudo aí. A área da base vezes a altura, a gente sabe que nos dá o volume, principalmente de um cilindro. E ele fala que a cisterna é na forma de cilindro circular reto. Então, tá tudo bonitinho. A informação já está aparecendo para a gente. Beleza? O que é importante a gente se ligar agora? Ele está pedindo a vazão. Então, a gente tem que, no intervalo de 2 horas, a água aumentou de 0,5, aumentou 0,6. Então, o volume em 2 horas foi de 0,6. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente sabe que a área da base está ali, vale 3, certo? A altura a gente não conhece, mas a gente sabe que no intervalo de 2 horas aumentou 0,6. Então eu preciso disso para descobrir a altura da minha cisterna, né? Então como é que a gente faz essa continha? A gente vai ter lá a nossa relação, beleza? Então, ó, qual é o número que eu vou multiplicar por 3 para chegar em 0,6? E a gente vai ter a altura dessa cisterna, né? É isso? Não, gente. Desculpa. Foi um detalhe. Eu não tenho volume. Eu sei que o nível da água é a altura dela. O nível da água está aqui em metro. Então, o nível da água já é a altura. Eu não tenho volume, a capacidade dela. Então, eu vou trocar justamente essa informação. Tá? Então, ó, aqui, ao invés de ser 3 vezes a altura, vai ser 3 vezes 0,6. Então, deixa eu dar uma limpa. Vou limpou tudo, né? Mas aí a relação está aqui. Eu vou fazer 1,1 menos 0,5, que vai dar 0,6, está aqui pra gente, tá? E aí, sabendo disso, para a gente calcular essa área da base não, para a gente calcular esse volume, a gente tem que fazer essa relação, né? Área da base vezes a altura. Isso vai dar o volumezinho pra gente. Então eu sei que a minha altura é de 0,6. Foi o quanto aumentou em 2 horas, tá? Então, para eu saber quanto é que estava esse volume em 2 horas, basta eu me ligar aqui, ó. A área da base é 3 metros quadrados, aqui 0,6. Então, 3 vezes 0,6 me dá 1,8 de vazão. Então, eu tenho 1,8 de volume, né? Metros cúbicos. Tá bom? Então, esse 1,8 metros cúbicos, que era a vazão, foi em 2 horas. Em 1 hora, se a vazão ela é constante, basta que eu pegue esse meu 1,8 e divida por 2. Não é isso? Então, vou dividir pela metade. Ok? Sabendo disso, se eu dividir 1,8 por 2, a metade de 1,8 é 0,9. 0,9 metros cúbicos. Então, a torneira estava dispersando água, 0,9 metros cúbicos de água por hora, tá? Ok? Então, sabendo disso, ele quer saber justamente a vazão em metro cúbico por hora. Tá aqui o nosso gabarito, ok? Gabaritozinho, letra B. E agora é o momento que a gente fica para tirar dúvida, né? Então, se a gente for olhar bonitinho, a gente tá com... Cadê? 2 pessoas. Mas vamos lá. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a quem apareceu, certo?
E gostaria de ressaltar que esse aulão, a gente está gravando, certo? A gente vai começar nessa paradinha de aulões semanais, tá? Então, toda semana a gente vai tentar disponibilizar um aulãozinho para vocês com o assunto que vocês mais quiserem, mais votarem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? A gente vai estar sempre fazendo enquete por lá e lá vocês também vão poder conversar com a gente diretamente para qualquer tirada de dúvida com relação ao curso de uma forma geral, tá? Lembrando que o curso da gente está disponibilizando PDFs e materiais para você que está aí parado, estagnado no meio do ano, você não pode estar parado, certo? O Enem está batendo na porta e a tua chance de entrar no vestibular é agora, é com a gente, certo? A gente tem esses aulões ao vivo, que são uma coisa muito massa que a gente está organizando semanalmente. A gente tem também materiais PDF, certo? Uma equipe massa, uma equipe topada, beleza? A gente tem módulos, que são aulas individuais, são uma parte desses aulões, que vão estar gravadas lá também, certo? E a gente tem materiais para matemática básica, matemática avançada. A gente vai fazer um grupo conjuntinho para a gente colocar esses materiais lá para vocês, certo? A gente vai estar trabalhando sempre questões do Enem e questões que poderiam ser questões do Enem, certo? Questões de simulados que a gente vai fazer. Além disso, a gente vai ter algumas novidades por aí, certo? Então, pela bagatela de R$ 11,80, no link aqui embaixo, você consegue acessar tudo isso que eu narrei para vocês aqui agora, certo? Então, se vocês quiserem acompanhar, ter aula de matemática comigo, toda semana a gente vai estar organizando esses aulões, beleza? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Até semana que vem.